Olá, este é mais um programa Explique Sua Tese da UNB-TV e hoje eu recebo aqui no estúdio a professora Karina Marques, que defendeu a dissertação de pós-graduação no Departamento de Geografia da Universidade de Brasília com o tema Análise dos Saberes, Práticas Docentes e Livros Didáticos de Geografia do segundo ano do ensino médio sobre conteúdos, ecossistemas, biomas e diversidades. Tudo bom, professora Karina? Tudo bem. Fala um pouquinho pra gente como é que te surgiu esse tema, o que te motivou a buscar ele? Bom, o desejo de desenvolver um trabalho sobre saberes, práticas docentes e livros didáticos de geografia nasceu da minha prática pedagógica. Eu sou professora de geografia da Secretaria de Educação do Estado de Goiás e aqui do Distrito Federal. E um dia, preparando materiais para ministrar uma aula sobre biomas, ecossistemas e biodiversidade, eu precisei escrever para os estudantes o conceito específico de cada um desses temas. Bom, precisei ir à biblioteca. Primeiro eu procurei no material didático que os estudantes utilizam. Não encontrei os conceitos especificados. Fui até a biblioteca da escola e, como você sabe, as bibliotecas, né, do Brasil, das escolas públicas em geral, o governo brasileiro investe muito pouco. E não encontrei nenhum material que especificasse os temas. Então, eu já estava construindo meu projeto de pesquisa no Departamento de Geografia, né, no curso de mestrado acadêmico. Falei, poxa, o que os professores sabem sobre esses conteúdos? Porque eu tive dúvidas quando eu fui escrever sobre esses conteúdos. O que eles estão ensinando e o que os livros didáticos escrevem sobre esses conteúdos. Então eu construí um projeto sobre esses temas. E fala assim, qual foi a principal fonte de pesquisa para a sua dissertação? Foi livro, você fez pesquisa, como é que foi? Nós desenvolvemos um trabalho de campo, né, em 18 escolas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com os professores de geografia do segundo ano do ensino médio. Por que do segundo ano do ensino médio? Porque estes conteúdos são vinculados no ensino médio e na quinta série. E eu optei por um recorte do segundo ano do ensino médio. A Secretaria de Educação do Distrito Federal tem 14 diretorias regionais de ensino. Como seria inviável visitar todas essas escolas das 14 regionais de ensino, nós optamos, né, juntamente com minha orientadora, né, a professora doutora Ruth Elias de Paulo Laranja, ela me orientou para que a gente fizesse um recorte. Definimos então 3 dessas 14 diretorias regionais de ensino, que foi o Gama, o Plano Piloto e a Santa Maria, num total de 18 escolas do ensino médio. E eu estive em todas essas 18 escolas do ensino médio, né, aplicando um questionário, e este questionário teve 4 eixos. O primeiro eixo, identificação do professor, o segundo eixo, teorias, que eu utilizei no meu referencial teórico e teorias retiradas dos livros didáticos sobre os conteúdos ecossistema, biomas e biodiversidade. No terceiro eixo, nós fizemos questionamentos relacionados às práticas docentes. Se eles desenvolvem trabalhos de campus, trabalhos interdisciplinares, né, com outras disciplinas e outras questões. No quarto eixo foi especificamente como estes conteúdos são vinculados nos livros didáticos de geografia. Estava vendo na sua dissertação que você disse que muitos dos professores, ao ministrar conteúdo de geografia, eles não têm até um próprio referencial teórico. Como é que é isso? Eles não têm uma formação, eles não têm fonte de pesquisa? Não é especificamente assim. Como o meu trabalho foi sobre ecossistema, biomas e biodiversidade, é complicado falar assim, conteúdo de geografia, porque geografia são vários conteúdos. Bastante coisa. No caso desses 3 conteúdos, identificou-se com a pesquisa de campo dificuldades. Essas dificuldades estão também relacionadas aos materiais didáticos. A falta de materiais didáticos que vinculam estes conteúdos, né, nas bibliotecas ou nos livros didáticos. Por quê? Muitos professores utilizam os livros didáticos, não todos os professores, nem como única fonte de pesquisa para a preparação das aulas. Porém, o livro didático ainda é muito utilizado nas escolas públicas brasileiras. Fala pra gente um pouquinho de algum caso curioso ou alguma abordagem que você achou interessante dentro dos seus questionários, alguma
curiosidade? Bom, nós tivemos várias dificuldades para a realização da pesquisa em campo, né? Pesquisa em educação geralmente são difíceis porque estão intimamente relacionadas com uma avaliação ou da prática docente ou da forma como os conteúdos são vinculados nos materiais didáticos. Essa dificuldade foi acentuada. Muitas vezes, né, chegávamos para aplicar o questionário nas escolas e os professores não queriam participar, alguns professores. Inclusive, nós não tivemos a participação de todos os professores de geografia do ensino médio. Outro fator foi as hipóteses, né, do trabalho, que foram respondidas. Uma das hipóteses é que estes conteúdos, como você perguntou anteriormente, eles têm dificuldades, né, para ministrar aulas sobre esses conteúdos. E no questionário, ao responderem o questionário, na parte teórica que questionava sobre estes temas, muitos erros, né? Porque eles deveriam marcar se era bioma, ecossistema ou biodiversidade. E estava lá a teoria e tinha que dizer se aquele conceito fazia referência, né, por exemplo, se era bioma, se era ecossistema, se era biodiversidade. Então a gente teve vários erros. Você está falando dos próprios professores que não conseguiram identificar o que não era conseguiram bioma, identificar. Entendi. Nós também discutimos que talvez a dificuldade em não conseguir identificar os conceitos esteja relacionada com a formação docente, que também era que não era, né, que poderá ser agora para o doutorado. Que identificar se esses conteúdos são ministrados, né, nos cursos, dentro das grades, né, nas disciplinas como biogeografia, se eles são ministrados na universidade, tanto nos cursos de universidades públicas, aqui do Centro-Oeste, como a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás, como nas universidades particulares, como é o caso aqui que o CEUB tem um curso de geografia, por exemplo. Você saberia me informar se os professores que estão ministrando aulas de geografia atualmente nas escolas do Distrito Federal, eles são professores com formação em geografia ou são professores com formação mais abrangente, que de repente estão ministrando aula de geografia? Bom, como a minha pesquisa foi desenvolvida na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para você ser professor da Secretaria, você tem que ter a licenciatura na disciplina que você vai ministrar, no caso, licenciatura em Geografia. Esses professores que foram entrevistados, todos tinham licenciatura em Geografia. Então, alguns deles, poucos, eram contratos temporários, a maioria professores efetivos com muito tempo de serviço. A faixa etária já acima, né, de 40 anos e com mais de 15 anos, a maioria deles, com mais de 15 anos de Secretaria de Educação. Entendi. E com relação à conclusão, o que você chegou de conclusão? Você fez algumas recomendações para minimizar essa problemática aqui no Distrito Federal? Bom, a primeira é que nos materiais didáticos, né, nos livros didáticos, que esses conteúdos, que os conceitos sejam melhor exemplificados, melhor explicados, que a Secretaria de Educação desenvolvam cursos, né? Existe a EAP, que é a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, cursos relacionados a esses temas, porque são temas relevantes, são temas discutidos no Brasil e no mundo, né? Os biomas, a biodiversidade e os ecossistemas. Também que outros materiais didáticos sejam construídos como mapas, como cartilhas, discutindo também esses conteúdos e que esses materiais cheguem às escolas, porque o grande desafio é os materiais serem construídos e chegarem a todas as escolas públicas e ser disponibilizados para os professores. Muitas vezes até chega na escola, porém, nós não temos acesso. Ou chega um único exemplar para uma escola que funciona com 2.000 estudantes, ou seja, vai ter mais de 1, 2, 3 professores de geografia para usar um único material. Não só a construção, mas a disponibilidade em maior número. E que as editoras, os autores que constroem os livros didáticos, né? E lá, quando ele passa pelas avaliações no MEC, tem um rigor maior na vinculação, né, na análise desses materiais que vão ser publicados em uma tiragem de milhões, né? Porque o livro didático no Brasil hoje é distribuído para todos os estudantes. E ele é padronizado para o Brasil todo? Não, ele não é padronizado para o Brasil todo.
Ele é cada disciplina, cada matéria passa por uma análise, né, por uma aprovação. E nós nas escolas, né, chega várias coleções de várias editoras e nós escolhemos. Entendi. Porém, nem sempre o que nós escolhemos é o que chega na escola, infelizmente. Nossa. Eu só não sei explicar qual é o entrave aí entre o que nós escolhemos e o que chega realmente nas escolas. Ok, muito obrigada, professora Karina, pela sua participação. Você gostaria de deixar algum contato para o pessoal que quiser falar contigo, saber mais sobre a sua dissertação? Tudo bem, o meu e-mail. Pode falar. É Karina, com K, _geógrafa@yahoo.com.br. Okay. Mais uma vez agradeço pela sua participação. Eu também agradeço, muito obrigada. Obrigada. Você que gostaria de participar do nosso programa aqui na UNB TV, basta mandar um resumo da sua tese ou dissertação para o e-mail unbtv@unb.br. Esse foi mais um Explique Sua Tese. Continue acompanhando a nossa programação.